Então, boa noite. Nós estamos iniciando um encontro sobre o Estatuto dos Militares, uma lei do Estado do Maranhão, Polícia Militar do Maranhão. Hoje nós vamos continuar com hierarquia, disciplina e precedência, certo? Então vamos lá. Artigo 21, parágrafo 1º. Nos casos de... Veja, ele vai falar aqui sobre a a ordem de classificação. Olha só. Artigo 21, parágrafo 1º. Nos casos de nomeação em concurso, da declaração do aspirante, da promoção à graduação do terceiro sargento e do cabo e da incorporação de soldado, prevalecerá para fins de antiguidade a ordem de classificação obtida onde? No curso ou no concurso. Então, veja, essa parte aqui ela é muito importante, pessoal. Aqui nós estamos falando sobre a antiguidade, né? Veja que essa parte é exatamente para você saber quem é mais antigo, qual é o militar mais antigo. E aqui está trazendo um critério. E esse critério é o que vai ser cobrado no seu concurso. Qual é o critério de antiguidade? E qual é o critério? Aqui está falando o seguinte, ó. O critério para efeitos de antiguidade é a ordem de classificação no curso de formação. Certo? Então, se você é aluno, veja bem, você é um aluno de um curso de formação, certo? Qual vai ser o critério da antiguidade quando você terminar o curso? Vai ser a ordem de classificação do curso. Beleza? Tá tranquilo? Então, pessoal, isso aqui é muito importante. Muito importante mesmo. Então, olha só. Nós temos aqui quando é que vai se usar esse critério. Esse critério se usa para quem está em curso de formação, né? Para quando acontece uma nomeação mediante concurso público, porque veja, é uma lista com o nome de todo mundo. Quando a pessoa passa em concurso público e não tem um curso de formação, por exemplo, simplesmente passou no concurso público, vem uma lista. E aquela lista lá, com o nome de todo mundo, é na mesma data. Se está na mesma data, você não vai usar o critério para antiguidade de tempo de serviço naquele posto ou naquela graduação. Se está na mesma data, pessoal, qual o critério que vai usar então? O critério que vai usar é a ordem de classificação. Se for mediante concurso, a classificação no concurso. Se for um curso de formação, a classificação no curso. Então veja, quando nós estivermos falando de nomeação por concurso público, quando nós estivermos falando da declaração de aspirante oficial, por quê? O aspirante oficial, eles são nomeados todos ao mesmo tempo, né? A declaração acontece ao mesmo tempo. Então, qual é a ordem que vai ser seguida? A ordem que vai ser seguida é do curso de formação. É a ordem de classificação, né? Lá na academia. Você lá na hora da academia, né? Na academia o cadete ali, ele tem notas, né? E quando termina o curso, ele tem uma classificação. Então, você é o primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. E aí a antiguidade vai ser determinada por isso, certo? Quanto melhor você é no curso de formação, melhor é sua nota, né? E melhor é sua ordem de classificação. Você vai ser mais antigo. Tranquilo?
Então veja bem, esse critério do curso de formação ou do concurso, nós usamos para quem? Para nomeação mediante concurso, para declaração de aspirante, para a promoção do terceiro sargento ou do cabo, né? E a incorporação de soldado. Beleza? Vamos lá. Seguindo. O aspirante oficial formado na Academia Militar do Maranhão ou em outra academia, para efeito de antiguidade, considerar-se-ão as médias obtidas no respectivo curso. Então, olha só, o cadete, né, lá na academia da Polícia Militar do Maranhão, durante a formação, ele vai ter uma nota final, né? Eu era do Exército Brasileiro, eu era cadete da Academia Militar das Agulhas Negras. Então, quando você se forma, você tem uma classificação, pessoal. E aí, de acordo com aquela classificação, você pode escolher o lugar onde você vai. A mesma coisa acontece com quem? Com o aspirante oficial da Polícia Militar do Maranhão. Quando ele está na academia, ele é cadete. E quando ele é cadete, ele está estudando e está tirando nota. Quando termina a formação, ele ganha uma nota. De acordo com aquela nota, ele vai ser mais antigo que o outro se a nota dele for boa. E aí ele vai poder escolher também. A vantagem da antiguidade é essa, você vai poder escolher onde você quer servir. Você quer servir na praia, em São Luís? Você quer servir na BR? Né? Onde é que você vai querer servir? Em Codó, em Zedoca, em Açailândia, em Imperatriz. Né? Se a pessoa é de Imperatriz, ela quer servir em Imperatriz. Mas quem é lá de Santa Helena, puder escolher entre Timon e São Luís, vai escolher São Luís, que é próximo. E aí é de acordo com sua nota. Então, ó, o aspirante, né, formado na academia, para efeito de antiguidade, vai considerar a nota dele no curso de formação. Beleza? Alguém está com dúvida? Então, beleza. Vamos lá, vamos avançar. Olha só, olha essa questão aqui. Questãozinha tranquila. 2 militares foram promovidos à graduação de terceiro sargento na mesma data. Então, se eles foram promovidos na mesma data, você não pode falar de tempo de serviço naquela graduação. Então, para efeito de antiguidade, prevalecerá o maior tempo de serviço prestado à corporação. Tá certo ou tá errado? A galera do chat. Independente da classificação obtida no curso de formação. E aí, a galera do chat? Elane, Henrique, Ismael, J. Moral, Jaiane, Vinícius. A hora de errar é agora, galera. E aí? Qual é o critério de antiguidade usado quando a pessoa sai do curso de formação? Se ela saiu de um curso de formação, é a classificação obtida no curso de formação. Então tá errado falar que é independente da classificação obtida. Certo? A antiguidade de quem acabou de sair de uma escola de formação é a média das notas do curso. Beleza? Então aqui tá errado. Segunda questão. Olha só. Vamos para a segunda questão aqui. Segundo a Lei de Organização Básica da Polícia Militar do Maranhão, nos casos de nomeação mediante concurso, ele já falou, mediante concurso, declaração de aspirante, promoção à graduação de sargento e cabo e incorporação de soldado, a antiguidade será prioritariamente, olha só, ele quer saber o critério de definição da antiguidade.
Como é que eu vou definir antiguidade? No caso de concurso público, no caso da declaração de aspirante, no caso da promoção de um terceiro sargento ou de um cabo. Como é que eu vou definir a antiguidade, pessoal? É pela data de nascimento deles? E aí, galera do chat aí, qual é o gabarito aí? Bora lá, galera. Cadê a galera do chat? O Vinícius tá falando que é a letra C. Pela ordem de classificação obtida no curso, se for um curso, né? Ou no concurso, se não houver o curso. Muito bem, é exatamente isso, beleza? Então é a ordem de classificação obtida. Agora nós vamos falar o seguinte, ó, em igualdade de posto ou graduação, nós vamos ver como é que funciona agora a precedência. Então olha só, pessoal, você tem ali um primeiro tenente que está na ativa e um primeiro tenente que está na inatividade. Tá aqui, ó, a figura do aposentado aqui, beleza? E aí, quem é que tem precedência? É o militar da ativa ou o da inativa? O da reserva? Tá aqui, ó, os militares da ativa. Então veja, pessoal, o primeiro tenente da ativa, ele não tem hierarquia superior ao primeiro tenente da inatividade, não. Eles estão na mesma hierarquia, entenderam? Então, por exemplo, eu sou primeiro tenente da reserva do exército. Um primeiro tenente da ativa, ele não tem hierarquia sobre mim. Não tem. O que ele tem? Ele tem precedência. Então fica ligado nisso. O que ele tem é precedência. Então o militar da ativa no mesmo posto ou na mesma graduação, ele tem precedência. Beleza? Tranquilo? Então você tem, por exemplo, um cabo da ativa e um cabo que está na reserva, na inatividade, né? O que acontece? O cabo que está na ativa vai ter precedência sobre o cabo que está na reserva, beleza? Lembrando que quando ele fala imposto é oficial, graduação são as praças. Aí olha só, em igualdade de posto e graduação, mesma situação, você tem um primeiro tenente da ativa e um primeiro tenente da reserva. Em igualdade de posto e graduação, entre militares da ativa e militares da reserva remunerada, quando esses militares da reserva remunerada foram convocados. Presta atenção aqui, isso aqui pode cair na sua prova. Veja bem, você tem duas pessoas agora, dois militares, um que está na ativa e um que está na reserva, mas ele foi convocado, certo? Olha só, agora ele foi convocado. Se ele foi convocado, pessoal, é como se ele tivesse na ativa, entendeu? Ele não está vestindo a farda de novo. Você está entendendo? Olha só, você tinha um militar que ele estava na reserva, mas ele foi convocado. Se ele foi convocado, ele colocou a farda de novo, né? Agora ele é como se ele tivesse na ativa. Ele está convocado. E aí, quem é agora que tem precedência? Aí vai seguir a regra normal. A precedência vai se dar pelo tempo de serviço. O tempo de serviço naquele posto, né? Se ele é primeiro tenente e ele tinha 3 anos de tempo de serviço como primeiro tenente e ele foi convocado e tem um primeiro tenente na ativa que só tem 1 ano de primeiro tenente, o primeiro tenente convocado, que tem 3 anos de serviço como primeiro tenente, vai ter precedência. Beleza? Tranquilo?
Não confunda isso aí. O militar da reserva, quando convocado, se ele tiver mais tempo de serviço, ele tem precedência. Beleza. Agora nós vamos falar de antiguidade no posto ou graduação para efeito de promoção. Olha só. Então, dentro daquele posto ou graduação, a antiguidade para efeito de promoção é o quê? Como é que é medido? Pelo tempo computado dia a dia. Né? Então, o militar, para efeito de promoção, a antiguidade, ela é calculada dia a dia, pessoal. Então, o militar tem 10 anos e tantos dias, beleza? Então, a antiguidade, para efeito de promoção, ela é calculada dia a dia. Beleza? No exercício da função de policial militar ou de natureza policial, catalogada por ordem. Então, veja bem. Aqui ele fala nos critérios do artigo 35 e 36. Se você for lá ler, você vai ver o seguinte, ó, essa computação do dia do militar trabalhando, o militar está lá no gabinete do governador, está contando. O militar está à disposição, está contando. Então esse artigo 35 e 36, ele fala todas as situações onde o militar pode estar trabalhando, entendeu? As situações que vão ser computadas. Isso a gente vai chegar mais na frente ainda para estudar esses artigos para você ver com mais calma todas essas situações. Vamos para uma questão. E aí eu peço ajuda aí do pessoal do chat para nos ajudar a responder essa questão aí. Beleza? Olha só. Foi uma questão que foi cobrada aí por soldado do Bombeiro Militar de Santa Catarina. O Estatuto de Policiais Militares estabelece que a precedência entre policiais militares da ativa... Olha só, ele está falando de precedência, pessoal. Quando é que ele fala de precedência? Ele fala de precedência quando a pessoa está no mesmo posto ou na mesma graduação. Que aí não tem hierarquia, tem precedência. Então ele falou o seguinte, ó. O Estatuto estabelece que a precedência entre policiais da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei. Então vamos lá. Se a pessoa tem a mesma hierarquia, olha, você tem 2 militares que estão na ativa. Você tem 2 militares que estão na ativa, né? 2 militares são soldados. 2 soldados. Quem é que tem precedência sobre o outro? Se os 2 estão na ativa. Aí a precedência ela vem por quê? Ela vem pela antiguidade, não é isso? No posto de graduação. Aí ele fala o seguinte, ó, salvo nos casos de precedência funcional. Ainda estamos apenas lendo o caput. Por que, professor, que existe essa exceção de salvo nos casos de precedência funcional? Porque a lei, ela fala o seguinte, ó, em algumas situações especiais existe a precedência funcional. Exemplo de precedência funcional, pessoal. Um militar que está no hospital, um primeiro tenente médico, por exemplo, ele está no hospital. Ele vai tomar uma decisão lá e vai ser obedecida por todo mundo, se ele é o chefe daquele setor. Por quê? Porque a função dele, de especialista em saúde, vai dar para ele essa autoridade de falar sobre saúde. E aí a lei traz essas situações de precedência funcional, certo? Esses casos só valem quando a lei trouxer. Beleza, vamos para a questão. Então, olha só. O Estatuto Policial Militar estabelece que a precedência entre militares da ativa do mesmo grau é assegurada pela antiguidade ou no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecido em lei ou regulamento. Assinale a alternativa correta. Aí ele vai dar as hipóteses aqui e vamos analisar junto. Galera do chat agora. Cadê a galera do chat? Qual é a letra correta ali? Olha só. Olha o que está escrito na letra B aqui, ó. A antiguidade
de cada posto é contada pela data de ingresso na corporação. Isso aqui tá tudo errado, né? Isso aqui tá errado, porque imagina o seguinte, pessoal. Uma pessoa ingressou como soldado em 2000 e a outra entrou no mesmo dia, em 2000. Não, um soldado entrou em 2000 e o outro entrou em 2005. Beleza. Só que aí teve uma prova interna na PM e o soldado que entrou depois passou e se tornou oficial. Percebe que o soldado que entrou depois, né, e se tornou oficial, aí ele se tornou primeiro tenente, beleza? Digamos. Aí o outro soldado foi sendo promovido, chegou também a primeiro tenente. Quem é que vai ser mais antigo? É quem teve o ingresso no quartel com data mais antiga? Não. Né? Não é isso daí, é exatamente o seguinte, a antiguidade é quem tem mais tempo naquele posto, naquela graduação, ou seja, se os dois são primeiro tenente, é quem tem mais tempo como primeiro tenente. Beleza? Então tá errado isso aqui. Olha aqui, ó, a letra C. Então a letra B tá errada. A letra C. Quando o militar, a precedência entre o militar da ativa e o da reserva convocado. Pessoal, quando o da reserva é convocado, é como se ele fosse da ativa agora. É definido pela idade? Não é pela idade. É definido pelo tempo de serviço naquele posto. Beleza? Então a letra C está errada. A letra D. A antiguidade sempre decorre exclusivamente da classificação no concurso. Errado. Né? A classificação no concurso ela é usada em algumas situações. Né? Por exemplo, quando não tem um curso de formação. Aí é a classificação do concurso. Mas se tem o curso de formação, vai ser a classificação no concurso? Não. Vai ser a nota do curso de formação. Por isso que lá fala, por exemplo, do aluno, ele olha só o que está escrito na norma. Ó. Não confunda isso daqui, ó. Calma aí. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ele fala em curso e concurso. Porque tem situações que não tem um curso de formação. Quando não tem um curso de formação, vai ser a classificação no concurso, pessoal. Mas quando tiver o curso de formação, vai ser a classificação no curso de formação. Beleza? Voltando para cá. Então, a letra D também está errada. Letra E. Em igualdade de posto. Veja bem, nós temos 2 oficiais em igualdade de posto. Os militares da reserva sempre têm precedência? Não tem sentido, né? Porque, na verdade, o militar da ativa, ele tem precedência sobre o da inatividade. Ou seja, sobre o da reserva. Beleza? Então, nos resta a letra A. Qual é a letra A? Em igualdade de posto, os militares da ativa têm precedência sobre o da inatividade. Né? Então, parabéns aí a Jaiane, parabéns a Elane, parabéns aí a Elane Silva. Beleza? Vamos lá. Mais uma questão. A precedência entre policiais militares da ativa é assegurada, olha só, pelo tempo total de serviço, pela antiguidade no posto ressalvado. Então é o seguinte, ó, a precedência entre militares da ativa, se os militares estão na ativa, nós estamos falando de 2 militares na ativa, e eles têm o mesmo grau hierárquico, digamos, os 2 são soldados, qual é a precedência que existe? A precedência é a antiguidade, né? A precedência é a antiguidade.
Elane Silva acertou. Beleza? A precedência é a antiguidade. Agora, veja bem. Ressalvado, existe uma exceção. Qual é a exceção, pessoal? É quando a lei traz uma chamada precedência funcional. Quando a lei diz que existe uma precedência funcional, que é aquele exemplo que eu falei. Se você tem 2 oficiais, né, e um é médico, diretor do hospital lá, militar. Aquele diretor do hospital militar, pessoal, por ser médico, é lógico que a decisão é dele na área da saúde. E aí a lei vai dizer, olha, as decisões da saúde vai ser determinada pelo oficial da saúde, é simples. Isso daí chama-se o precedência o quê? Funcional. Beleza? Vamos lá. Artigo Elane. Pois não, Elane? Eu não estou ouvindo, Elane. Não sei se você está... A Elane escreveu assim, ó. Nesse caso, mesmo posto ou graduação valerá sempre a antiguidade, correto? Não. Não, Elane, olha só. Vamos voltar para cá. Olha, a Elaine está perguntando o seguinte: o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: tem 2 militares da ativa, beleza? 2 militares da ativa. Se esses 2 militares estão na ativa e eles têm o mesmo grau hierárquico, certo? Eles têm o mesmo grau hierárquico. Aí, quem é que vai ter precedência? Vai ter precedência quem for mais antigo, tá? É por antiguidade naquele posto. Regra geral. Beleza? Então, olha só. A antiguidade, ela será dada por... ou a precedência será dada por antiguidade. Então, se você tem 2 tenentes, 2 segundo tenentes, certo? Quem é que vai ter precedência? Quem tiver mais antiguidade. Beleza? Pronto. Para o concurso é isso. Beleza. Agora vem a pergunta. Professor, sempre quem tiver mais antiguidade vai ter a precedência? Olha só. Aí a resposta é não. A regra geral é sim. Agora, quando ele fala sempre, a resposta é não. Por quê? Porque a própria lei diz que existe uma exceção. Existem casos que você vai ter 2 primeiros tenentes, né? O primeiro tenente, por exemplo, do quadro operacional e o primeiro tenente médico. Como é que você mede a antiguidade entre esses 2 primeiros tenentes? A antiguidade é a regra geral. Se o primeiro tenente operacional tiver 3 anos de serviço e o médico tiver apenas 1 ano de serviço como primeiro tenente, o primeiro tenente operacional será mais antigo. Beleza? Beleza. Agora, olha só. Se o primeiro tenente médico for o diretor do hospital militar, lá no hospital militar, quem é que vai mandar? O primeiro tenente médico. Por que, se ele não é o mais antigo? Porque ele vai ter uma precedência chamada precedência funcional, que a lei está dando para ele
por conta da função dele, que é da saúde. Vocês estão entendendo? Então, veja bem, a precedência ela é dada pela antiguidade. Essa é a regra geral. Mas existe a precedência funcional, que pode ser trazida por lei. Beleza? Beleza. Agora vamos lá, Elane. Quando você fala que a pessoa que tem mais curso, isso daí a gente esquece. Entendeu? Esquece isso. Porque isso aí é vida real. E aqui a gente não está falando da vida real, a gente está falando da letra da lei. Porque senão se você levar esse conhecimento para o concurso, você vai errar. Entendeu? Essa questão de a pessoa tem um curso especial de cães, tem curso que melhora a vida dela lá dentro para conseguir várias coisas, melhora. Mas esquece, porque no concurso só vai cair o que está escrito aqui, ó. Entendeu? Na vida real é desse jeito mesmo. Quando a pessoa faz muito curso operacional, ela vai crescendo em pontos. Aí ela vai ganhando mais pontos e ela consegue escolher o que ela quer. Ir para o lugar que ela quer, né? Ganhar mais salário até. Isso é verdade. Mas no concurso público, ele só vai querer saber o seguinte, ó, quem é mais antigo? Só isso. Beleza? Tranquilo? Valeu, vamos lá. Lembrando que a precedência, ela se dá, lembrando sempre, né? A precedência ela é regulada pelo posto ou graduação e pela antiguidade. Lógico, pessoal. Por que pelo posto e graduação? Não tem nem que falar. Quando uma pessoa é primeiro tenente, ela vai ter precedência sobre o sargento. Lógico, não há nem o que falar, né? Porque, veja, nós já estamos dentro da hierarquia. A confusão da prova só acontece quando está no mesmo posto. Aí, às vezes, a pessoa se complica, porque tem que ter critério. Aí, vamos lá. Avançando. Aqui nós vamos falar agora sobre as praças especiais. As praças especiais são dois, o aspirante oficial e o cadete. Olha só, pessoal. A precedência entre praças especiais e as demais praças. Quem são as demais praças? Do subtenente para baixo, todo mundo é chamado de praças. As praças, né? E do segundo tenente para cima, todo mundo é chamado de oficiais, certo? Então, do subtenente para baixo, as praças, do segundo tenente para cima são os oficiais. E aí nós temos o cadete e o aspirante no meio, que são chamados de praças especiais. Então, o que você tem que saber? Você tem que saber o seguinte, ó, o aspirante, ele tem precedência sobre todas as demais praças. O aspirante tem precedência sobre todas as demais praças. Então ele tem precedência sobre esses daqui, ó, subtenente para baixo, mas ele também tem precedência sobre o cadete. O aspirante está acima do cadete, pessoal. O cadete ainda está se formando na escola para virar aspirante. Então o aspirante tem precedência sobre todas as demais praças, inclusive o cadete. Beleza. O aspirante oficial, pessoal, eles são hierarquicamente, olha só, superiores aos demais praças. E aqui é que você tem que se ligar isso aqui, ó. Aqui você tem que se ligar isso aqui. Olha só. O aspirante, ele tem hierarquia sobre o subtenente? Ou só precedência? Olha só. O capitão, pessoal, ele tem hierarquia sobre o primeiro tenente. E ele é hierarquicamente superior. O capitão, ele é hierarquicamente superior ao primeiro tenente. Certo? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O aspirante, ele tem apenas precedência ou ele é hierarquicamente superior ao subtenente? Galera do chat. Tá aqui, ó. Ele tem a hierarquia sobre os demais praças. Entenderam? Então veja bem, pessoal. O aspirante, ele tem hierarquia sobre todas as demais praças. Então,
ele tem hierarquia ao cadete, ao subtenente, ao sargento, todo mundo. O aspirante tem hierarquia sobre os demais, inclusive sobre o cadete. Certo? Agora vamos lá. Os cadetes têm hierarquia ao subtenente. Então, não confunda isso, porque a gente vai ver lá na frente, ó, que o aluno do curso de formação de sargento, ele não tem hierarquia sobre os cabos, ó. O aluno de curso de formação de sargento, ele tem apenas precedência sobre os cabos. O aluno está lá no curso de formação de sargento. Você tem um cabo que está fazendo um curso de sargento. Esse aluno do curso de formação de sargento tem hierarquia sobre os cabos? Não tem. O aluno no curso de formação de sargento, ele tem apenas precedência sobre o cabo. A mesma coisa, o aluno quando ele está na formação de cabo, ele não tem hierarquia sobre o soldado. O aluno da formação de cabo, ele tem apenas precedência sobre o soldado. Vocês conseguiram entender isso aí? Eu estou preocupado, pessoal, com essa parte aqui, porque essa parte aqui ela é muito específica. Geralmente a pessoa tem dificuldade aqui, tá? Eu vou limpar aqui. Olha só. Olha o que eu quero que você entenda. Olha o que eu quero que vocês entendam. O aspirante, ele é superior a essa galera aqui, ó. Ele não tem apenas precedência, pessoal. Ele tem precedência, tem. Mas ele também é superior hierarquicamente, ó. Não é só precedência. Eles são hierarquicamente superiores. Então, o aspirante já está quase igual a um oficial, né? O aspirante, ele é superior a todas as praças, inclusive superior ao cadete. Então veja, na hora da prova, ele pode dizer que o aspirante tem apenas precedência sobre o cadete. E não é apenas precedência, ele é superior hierárquico. O cadete é superior hierárquico também ao subtenente, ao sargento, ao cabo, ao soldado. Ele é superior hierárquico. Tá tranquilo isso aí? Beleza. Vamos ver uma questãozinha aqui. Olha só. Segundo os estatutos militares, ele quer saber o que é incorreto aqui, ó. Quer saber a incorreta, pessoal. Vamos lá. Letra A. Em igualdade de posto, os militares da ativa têm precedência sobre o da inatividade? Certo ou errado? Certo, né? Beleza. Letra B. Em igualdade de posto de graduação, a precedente entre os militares da ativa, ou seja, dois militares da ativa. Não, entre o militar da ativa e o da reserva convocado. Olha só. Presta atenção, aqui não é entre o militar da ativa e o da reserva, é o da reserva convocado. Ou seja, o da reserva que colocou a farda de novo e começou a trabalhar operacionalmente. Esse da reserva convocado, ele virou igual ao da ativa. Então, em igualdade de posto, a precedência do militar da ativa e da reserva convocado é definida como? Pelo tempo de serviço. Porque eles viraram iguais. Então, quem tiver mais tempo de serviço é que vai ter precedência. Então, tá certinho isso aqui. Aí, olha o que está escrito aqui, ó. O cadete tem precedência sobre o terceiro sargento. O cadete, pessoal, essa questão aqui, vamos para a letra D, tá? O aspirante oficial são hierarquicamente superiores aos demais praças? São, né?
Olha só, os aspirantes são hierarquicamente superior a demais praças. Por que a letra C ela tá errada? Mas essa questão aqui ela poderia até ser anulada. Porque é o seguinte, ó, cadete tem precedência sobre os demais praças? Tem, né? Porque ele é praça especial. Essa questão não está totalmente errada. Só que o que você tem que lembrar aqui, a questão seria correta se ele falasse assim, ó, o cadete tem precedência e é hierarquicamente superior ao terceiro sargento. Então, por isso que essa questão aqui, eu diria que ela está meio correta, tá? Então, ela não está totalmente errada, não. Mas a banca considerou isso aqui como o erro porque ele falou só da precedência, tá? Porque, na verdade, olha só, o que você tem que saber? O cadete, ele é hierarquicamente superior ao subtenente. Então, ele é hierarquicamente superior ao primeiro sargento. Ele é hierarquicamente superior ao terceiro sargento. Se ele é superior ao subtenente, ele é superior a todo mundo que está debaixo dele. Beleza? Só que olha o que está escrito aqui na precedência. As praças especiais possuem precedência com as demais praças. Tranquilo? Então fique ligado nisso. O aspirante e o cadete, eles têm hierarquia sobre os demais. Não é apenas precedência. Beleza? Na prova, pessoal, vocês vão encontrar muita questão que ela é duvidosa, tá? Nem sempre a questão tem clareza. É muito comum, por isso que tem muita questão anulada. Vamos lá. A precedência entre praças especiais e demais praças. Olha o que ele falou aqui, nós já vimos isso aqui, né? O aluno do curso de formação de sargento. O aluno está no curso de sargento. Ele tem hierarquia sobre o cabo? Não. O que ele tem sobre o cabo? Apenas precedência. Beleza? O aluno de sargento tem apenas precedência sobre o cabo. E o aluno do curso de formação de cabo, ele tem apenas precedência sobre o soldado. Vamos ver uma questão aqui. Olha só. Sexta questão. Os alunos do curso de formação de sargento são hierarquicamente superior aos cabos? E aí, galera do chat? Na sexta questão. Me ajuda aí. E aí, galera? Os alunos do curso de formação de sargentos. O aluno tá lá no curso de formação de sargento. CFS, né? CFS, aluno 280. Aquele aluno, ele é superior ao cabo quando ele é aluno do curso de sargento? E aí? Cadê a galera do chat? O Alessandro falou, tá errado. Exatamente, tá errado. O aluno do curso de sargento, ele não é superior ao cabo. O que ele tem? Precedência. Certo? Ele tem apenas precedência. Opa, deixa eu colocar aqui a... Ele tem apenas precedência. Beleza? Muito bem aí o Alessandro. Vamos lá, segunda questão. Sétima questão. O aluno do curso de formação de cabo, ele tem precedência sobre o soldado? E aí, galera do chat? Tem lá, o cara tá fazendo o curso de cabo. Ele é aluno do curso de cabo. Ele tem precedência sobre o soldado? Né? O Henrique falou, tem. Né? O Alessandro também falou, tem. Tá correto. Quando o aluno é do curso de cabo, ele tem precedência. Vem cá, Sofia, já que tu tá curiosa. Vem pra cá pros alunos te ver. A filhota Sofia. Vai lá brincar. Fechou? Então vamos lá. Continuando aqui. Ou seja, aqui está correto. Oitava questão. Segundo o artigo 22, assinale a alternativa correta. Fique ligado nisso, ele quer correto. Os alunos do curso de formação de sargento
são superior ao cabo? Nós já vimos que não são superiores, eles têm precedência. Os cabos possuem precedência sobre o aluno do curso de formação de sargento? Não tem sentido, né, cara? Como é que o cabo vai ter precedência sobre um aluno do curso de sargento? Não tem sentido isso aqui, né? Então nós temos aqui, ó, os alunos do curso de formação de sargento, eles possuem precedência sobre os cabos, não hierarquia, precedência, né? Letra C, gabarito. Vamos lá. Artigo 23, pessoal. A Polícia Militar manterá o registro de todos os soldados. Olha só, a PM ela tem que guardar essas informações, ó. De quem? De todo mundo. É só do militar da ativa? Não, do da reserva também. Beleza? Aqui, ó, os cadetes são declarados aspirante oficial. Quando termina o curso de formação, aquele cadete que é o aluno de oficial, ele vai ser declarado o quê? Aspirante oficial. E quem é que vai fazer essa declaração? Na hora da prova, o que vai estar escrito lá? Os cadetes são declarados aspirante oficial pelo governador do estado. Tá errado. Porque os cadetes, eles são declarados aspirante pelo comandante da Polícia Militar. Não é pelo governador. Certo? Vamos ver uma questãozinha aqui. Ó, a Polícia Militar manterá registro apenas dos militares da ativa? Negativo, né? Não é apenas dos militares da ativa. Então, tá errado. O registro tem que ser mantido de todos os militares, da ativa e da reserva. O registro mantido pela Polícia Militar compreende os dados referentes ao pessoal da ativa e da reserva, né? Organizado de acordo com os quadros e escalas numéricas. Corretíssimo. Beleza? E aí, com isto, a gente chega ao final de mais um encontro.